Anunciei recentemente no Instagram que tínhamos mudado de casa e gerou bastante interesse e hoje vou falar-vos um pouco sobre todo o processo, desde a decisão, a motivação, até ao final estarmos instalados naquela que é a casa linda. Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Fafá, eu gravo vídeos sobre parentalidade e beleza ou empoderamento e nessa vertente está também a questão do lifestyle. Eu anunciei recentemente que tínhamos mudado de casa, houve muito interesse e a pedido de todos os meus seguidores no Instagram, gravei este vídeo para vos falar um pouco do processo, a motivação, a decisão pela escolha da casa, tudo o que nós fizemos e a concretização final de estar aqui, porque acredito que muita gente esteja a ponderar mudar de casa devido à pandemia. Antes de mais, lembra-te de subscrever o meu canal, ativa as notificações para garantir que não perdes qualquer tipo de conteúdo. Falei da pandemia. Foi essa a razão principal para nós mudarmos de casa, mudámos de um apartamento para uma moradia. Porquê? Porque eu vi-me em teletrabalho, confinada, com uma criança com 1 ano. Muita gente terá nessa mesma situação. É extremamente desafiante quando não temos um jardim ou uma área em que a criança pode andar solta à vontade, porque estando confinados também não podíamos ir ao parque que tínhamos em frente à casa, por exemplo. Essa foi a principal razão. De acordo com um estudo da Remax, existe um hiato de cerca de 18 meses entre o momento em que se decide mudar de casa até isso estar efetivamente concretizado. E no nosso caso bateu certíssimo com a média. Isso é o valor médio, no nosso caso bateu certo. Começámos a pensar, vamos mudar de casa, não vamos? Como é que vamos fazer isto? Uma outra motivação, deixo já aqui, é que aquela casa, aquele apartamento era meu e o Mr. B mudou-se para lá. Depois nós tivemos o Baby S e aquilo ficou a casa de família, mas na verdade não era bem a casa de família, era a minha casa que se tornou casa de família. E outra motivação então foi criarmos um projeto a 2, neste caso a 3, que fosse realmente nosso e não apenas uma casa que ele tivesse ocupado. Portanto, houve aqui 2 razões principais que nos levaram a ponderar esta decisão. Começámos a ver casas com muito tempo, sem pensar ainda em pôr a nossa no mercado. Pensámos o que é que nós queremos, isto é muito importante, sentarem-se os dois e definirem o que é que querem. E depois perceberem que não há casas perfeitas. Há sempre qualquer coisa que vai falhar ou que não vai ser exatamente como nós queremos, mas está tudo bem, porque podemos sempre adaptar. Agora, a casa perfeita que idealizamos, ou a mandamos construir, ou então é para esquecer, porque não vai haver no mercado. Pronto. Aqui o Mr. B queria uma man cave, não a tem. Queria uma garagem para imensos carros, também não a tem. Tem espaço no jardim para estacionar, mas não tem essencialmente na garagem. Eu queria um estúdio só para mim, também não tenho. Mas adapto-me. Tenho aqui esta parede maravilhosa e estou a gravar aqui em frente à parede e tenho ali mais. Eu garanti que tinha paredes lisas. Muito importante, paredes lisas. Mas pronto, este foi o que nos motivou. Sentem-se e decidam aquilo que querem, essencialmente. Podem até escrever. Depois comecem a pesquisar. Nós decidimos pôr a nossa casa no mercado, calhou com aquela altura em que as casas começaram a descer bastante e, portanto, não vendemos ao valor que queríamos inicialmente, mas foi uma boa venda, não obstante tudo, foi uma boa venda. E no dia que tivemos a primeira oferta à nossa casa, também fizemos a primeira oferta à casa onde vivemos agora. Isto porque visitámos-la nesse dia e ficámos, pronto, era esta era a nossa casa, nós já tínhamos visto muitas antes. Eu sugiro que vejam algumas, que não seja excessivo também, para não se perderem, né? Mas que vejam algumas, sempre. E depois a partir daí começar a fazer uma shortlist, uma lista assim um bocado mais pequena, a reduzir a lista dos candidatos, dos potenciais casas. Portanto, fizemos a oferta, assinámos os contratos de promessa, compra e venda da venda do meu apartamento e da compra desta casa com 1 semana de intervalo, porque nunca vai bater exatamente certo. Se precisarmos do capital da outra para pôr nesta, e acredito que seja a situação para muita gente, nunca vai bater exatamente certo. Há ali um espaço. Nós demos esta semana e acabou por ser quase 2 meses. Já chego lá. Mas pronto. Saímos de lá dia 12 de maio,
dia 13 de maio, uma data muito especial para mim também, assinamos a escritura de venda e depois aí começámos a falar com os vendedores desta para assinarmos também a escritura e aí vimos que eles estavam a engonhar. Yep. Nós fomos para a casa dos meus sogros e acampámos lá durante 1 mês e meio, um pouco mais. Bem, pronto. Foi desafiante, foi uma altura muito desafiante de não termos o nosso espaço. Nós já tínhamos começado a empacotar as coisas muito antes do dia 12 de maio, claro, tinha de ser tudo empacotado. Aliás, eu deixo aqui algumas imagens de como estava a sala em vésperas de... Isto era só a sala, em vésperas de fazermos a mudança. Isto é a nossa sala de momento. Poderão reconhecer o aparador, o bar, ali aquele quadro. E eu vou mostrar-vos o resto da casa. O espelho, a mesa da sala, que está convertida. Isto está fantástico, não está? E viver com aquilo que nós levamos e depois estar numa casa que não é nossa, onde as coisas não estão, onde nós estamos habituados a que estejam, é extremamente desafiante. Isso foi a parte pior no início. Depois habituámos, claro, mas é sempre complicado não saber onde estão as coisas, porque eu falo por mim, se eu não tenho a cabeça organizada, se eu não tenho tudo à minha volta organizada, a minha cabeça também não está organizada e eu passei ali por uma fase muito complicada e aqui deixo também à chega, não façam este tipo de situação quando Mercúrio está retrógrado, porque tudo o que tinha a correr mal, correu. Assim, uma coisa estapafúrdia, desde doenças, depois era as mudanças que não vinham naquele dia, vinham no outro, aconteceu tudo naquela fase e depois aqui também houve alguns percalços quando viemos para esta casa. E a parte do meu filho, o meu filho com 3 anos e pouco, é não saber gerir a situação, sai de uma casa, vai para a casa dos avós, os avós não estavam lá naquela altura, vieram mais tarde, depois voltaram a ir embora. O meu filho completamente perdido, a dizer que não tinha casa, a chorar, a rotina dele completamente destruída, porque não havia, foi tudo novo. Mas isso vai ser algo de um desabafo da mãe, porque eu acho que é um assunto tão importante que não basta florear aqui, é mesmo muito importante falar sobre como nós tivemos as ferramentas para lidar com todas estas questões no nosso filho, não é? Como é que lidamos com essa situação? Portanto, isso é um desabafo também. Mas pronto. Lá, nós vivemos em casa dos sogros e, entretanto, quem queria vender esta casa decidiu que queria adiar após o contrato de promessa, compra e venda. Eu disse logo, meus amigos, não, porque depois nós entrávamos em cumprimento e percebemos que eles estavam à espera que nós desistíssemos. A pressão psicológica foi para nós desistirmos do negócio. Porquê? Quando nós assinamos um contrato de promessa, compra e venda, a regra geral é um sinal que é entregue, um valor. 10% da compra, por exemplo, e é acordado que a escritura é até 90 dias, por exemplo, desde a assinatura. Quem me comprou a casa pediu para entrar em maio e nós dissemos, ok, tudo bem, e nós pedimos para entrar no final de maio nesta, só não ok, tudo bem. E nós a desistir da compra, nós compradores, o vendedor fica com o sinal. Perdemos aquele dinheiro. Se for o vendedor a desistir da compra, então devolve o sinal a dobrar. Portanto, nós, em vez de dar X, em vez de ficar com X, caímos com X mais Y, o valor correspondente. Pronto, percebemos que havia ali uma pressão. Houve uma vez que viemos cá com o senhor das obras, parecia que tínhamos tirado o brinquedo preferido a alguém. Foi extremamente difícil para mim gerir isto tudo na altura. Pediram para a escritura ser no último dia do termo do contrato de promessa, compra e venda e eu só disse, tudo bem, ok, eu só quero resolver a situação e foi no último dia. Pois há as burocracias todas do banco, nisso por acaso, isto não é publicidade nenhuma, não é como é óbvio, mas o meu banco foi... Também nem digo o nome, não é publicidade. O meu banco foi excepcional, super célere, antecipavam tudo, fizeram tudo muito rapidamente, o que foi ótimo. Portanto, também não me preocupei muito com essas partes, mas há uma série de burocracias que nós temos de ter em conta. Quando é para comprar uma casa, convém ter alguém a aconselhar, porque há sempre imensas coisas, depois impostos e taxas e taxinhas e... Bem. Mas pronto.
Tínhamos então a data da escritura e começámos aqui a movimentar-nos, ligámos para, porque essa é outra, nós tínhamos os nossos pertences armazenados e a pagar. Portanto, os outros a engonhar e nós a pagar e eles a dizerem, e tal, que nós vamos ficar sem casa. Meus amigos, vocês vão ficar sem casa. Nós já estamos sem casa e temos uma criança de 3 anos. Calma aí. Portanto, aquilo não foi muito bem, mas pronto, tudo bem, já passou. Entretanto, falámos então com a equipa e disseram-nos vamos fazer mudança dia 1 de julho. Ok, calhou tudo a 1 de julho, tudo o que fomos comprar era para ser entregue no dia 1 de julho, foi um dia de loucos, que era uma sexta-feira. Eu vinha fazer a limpeza da casa, contratei uma empresa para fazer a limpeza, aquela principal da casa, no fim de semana anterior. Na sexta-feira mandaram uma mensagem a cancelar o serviço, portanto aqui G veio cá para casa limpar a casa de fio a pavio, literalmente. Porque isto calhou tudo com a altura em que os meus sogros podiam dar uma ajuda, foram para fora. A minha mãe deu uma ajuda, obviamente, a ficar com o nosso filho, porque o nosso filho aqui não dá para fazer absolutamente nada. Mas pronto, foram os tempos que nós pensámos, se conseguimos isto, nós conseguimos tudo. E conseguimos, dia 1 de julho lá vieram as nossas coisas e depois começou a desempacotar. Eu já recebi mensagens todas a dizer que 6 meses depois ainda estou a tirar coisas de caixas. Eu quero pensar que eu não vou estar aqui 6 meses a tirar coisas de caixas. Aquilo que eu aprendi é que nós precisamos de muito menos para viver do que aquilo que achamos. É verdade. Mas já fizemos imensa coisa, porque eu nisso sou muito... tem de ser feito. Estamos a adorar aqui o nosso espaço. Temos um jardim para o nosso filho e para nós também, como é óbvio. Conhecer aqui a zona que é diferente, o clima é diferente, tudo é um bocado diferente. E é uma fase de adaptação muito interessante e se por aí alguém está a ponderar mudar de casa, uma mudança é sempre bom, sempre bom. Dá imenso trabalho, dá, eu não quero fazer isto nos tempos próximos, se Deus quiser nunca mais tenho que fazer aqui, mas pronto. Vale a pena, eu acho que vale a pena e em breve vou mostrar assim, algumas partes da casa, algumas coisas que eu mais gosto. E, como prometido, eu vou deixar aqui imagens da casa que nós deixámos e foi um apartamento que eu comprei na altura com outra pessoa e para mim também foi muito importante poder libertar-me. Vale o que vale, mas esta casa foi pensada com o meu parceiro e estamos a adorar fazer as coisas, é muito bom, eu descanso muito bem aqui, tenho um ótimo espaço para fazer a minha ginástica, que isso também é muito importante para mim. A nossa prioridade foi o quarto do nosso filho, para ele estar mais descansado e realmente ele adora o quarto dele, ele passa a vida a querer vir para a casa, como ele diz, casa linda, foi assim que ele a batizou e está muito contente. Como eu disse, eu vou falar de todo este processo com ele porque há imenso para falar num próximo vídeo, de um desabafo também. Vou agora deixar-vos imagens da casa que eu deixei, eu espero que gostem, comentem, partilhem, subscrevam o canal, ativem as notificações e até breve!